Vamos ver o que é o campo eletromagnético. E para chegar a isso, vamos ver como o campo elétrico e o campo magnético eles se transformam quando vistos em sistema de coordenadas diferentes. Sistema de coordenadas que se deslocam um em relação ao outro. Dessa forma, vamos ver as regras de transformação desses campos e com isso a gente vai poder entender o que é o campo eletromagnético. Vamos lá. Transformação dos campos. Vamos pegar duas superfícies carregadas, planas, infinitas e paralelas, uma com uma densidade mais sigma e outra com menos sigma. Esses planos eles vão estar parados no sistema S. Vamos ver os campos que a gente observa nesse sistema S, como esses campos vão aparecer para um observador que está no sistema S', que se desloca com uma velocidade v. Bom, no sistema S é aquilo que a gente já sabe. As superfícies vão estar paradas, então a gente vai ter um campo elétrico perpendicular ao plano das cargas. Aqui vamos tomar como referência a velocidade. Esse é o padrão, a gente usa a velocidade como padrão. E como aqui no caso a velocidade é paralela ao plano, então a gente vai ter um campo E perpendicular. No desenho seria esse vetor, que estaria orientado da superfície com mais sigma em direção a menos sigma. E a intensidade desse campo é sigma sobre ε0. Agora, o que vai acontecer para um observador que está no sistema S', que está se deslocando com a velocidade v ao longo do eixo x? Como esse sistema S' se desloca para a direita, quando a gente vê parado no sistema S', a gente vai ver o sistema S deslocando-se para a esquerda. Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer que vai acontecer é que para o observador que está em S', a superfície ela vai sofrer uma contração ao longo do deslocamento. Então, para o observador que está parado ali no sistema S, ele tem uma superfície de área dA. Para o cara que está no S', esse dA ele vai sofrer uma contração ao longo do deslocamento. E como a carga se mantém constante, então a densidade de carga vai aumentar. Portanto, o campo elétrico que vai existir, um campo elétrico que vai ser perpendicular ao plano e à velocidade, um E' perpendicular, ele vai ser mais intenso. E aqui no desenho a gente tem ele aqui de novo com o vetor vermelho, E' perpendicular. Agora, outra coisa que vai acontecer, se eu estou no sistema S', essas duas superfícies elas vão estar se deslocando para a esquerda. Então essa superfície de cima, com carga a mais, vai estar indo para a esquerda, e isso corresponde a uma corrente superficial para a esquerda, digamos que seja um K' a mais. Agora, a superfície de baixo, que se desloca para a esquerda, como é uma superfície com cargas negativas, a corrente dela vai estar voltada para a direita. Portanto, para essa parte inferior, eu vou ter uma corrente superficial K' menos, e essa corrente na posição da superfície inferior. Essas duas correntes, a K' mais e a K' menos, elas vão gerar um campo magnético. E usando a regra da mão direita, dá para ver que esse campo vai ser ao longo do Z'. Vai ser um campo perpendicular à velocidade, um campo B' perpendicular. Em suma, para um observador em S', vai existir um campo elétrico e um campo magnético. Portanto, quando a gente vai de um sistema para outro, esses campos se transformam. Um campo que era puramente elétrico num sistema virou um campo elétrico e um campo magnético num outro sistema. Sem fazer a demonstração, a regra de transformação são essas aqui. Para o campo elétrico paralelo e perpendicular e para o campo magnético paralelo e perpendicular. Lembrando que é paralelo e perpendicular à velocidade, hein? E a transformação inversa vai ser esta aqui. Então veja, se no sistema S eu tiver um campo elétrico e nenhum campo magnético, como nesse caso aí que nós vimos das duas placas infinitas, usando essa regra de transformação, a gente vê que no sistema com S' vai existir também um campo elétrico, paralelo ao movimento ela não muda e perpendicular ao movimento ela pode ser eventualmente maior. Não vai existir campo magnético ao longo do deslocamento, mas perpendicular a ele eventualmente eu posso ter. Basta que a velocidade e o campo elétrico não sejam paralelos ou antiparalelos. Agora, um outro caso é um caso quando você tem, por exemplo, um ímã, que é o caso onde eu tenho um campo magnético, mas não tenho nenhum campo elétrico. Usando a regra de transformação, o campo elétrico ao longo do deslocamento é zero, ou seja, ele não existe, e eventualmente pode existir um campo elétrico, desde que o produto vetorial de V com B seja diferente de zero, ou seja, basta que esses dois vetores não sejam paralelos ou antiparalelos, o campo magnético paralelo ao deslocamento não muda, e o campo magnético perpendicular vai ser igual
igual ao campo magnético que você tinha antes, mas se a velocidade v for muito elevada, esse campo magnético vai ser mais intenso. Com isso dá para ver que campo elétrico e campo magnético é algo que existe ou não, vai depender do sistema de referências em que você estiver. Portanto, tudo depende do sistema de referências. É meio confuso isso, não? Colocado desse jeito, as coisas parecem bem confusas, mas na realidade ela não é. O fato é que existe apenas um campo que a gente chama de campo eletromagnético, que tem 6 componentes, EX, EY, EZ, BX, BY e BZ. Matematicamente, ele não é um vetor, ele é um tensor. E esse campo eletromagnético, quando visto de sistemas de coordenadas diferentes, ele se apresenta ora como um campo elétrico, ora como um campo magnético, ou ora como uma combinação desses dois. Mas de qualquer forma, não é para ficar confuso. A gente deve continuar acreditando que existe um campo elétrico e um campo magnético, e usar tudo isso que nós viemos vendo até agora. Pelo que a gente viu pelo comportamento do gama, que é 1 para velocidades baixas e começa a subir quando a velocidade fica muito alta, ou seja, as correções relativísticas elas são importantes quando as velocidades são muito elevadas, mas que no dia a dia a gente não tem esse problema. No dia a dia, na vida prática, tudo acontece com velocidades muito menores que a velocidade da luz. E nesse limite o gama é igual a 1. E as regras de transformação vão ficar desse jeito aqui, bem mais simples. Não vamos escrever aqui a inversa, porque basta trocar o linha por não linha e trocar o sinal da velocidade. Agora, vai nos interessar em particular o caso em que a gente tem apenas um campo magnético, como o caso a gente só tem um ímã. E as regras de transformação levam a isso. Portanto, num sistema que se está deslocando em relação ao campo magnético de um ímã parado, nesse sistema vai existir um campo elétrico E', que é dado por V vetor B, portanto um campo perpendicular ao V e ao B. E o campo magnético vai continuar existindo, e nesse limite de baixa velocidade, ele se mantém praticamente inalterado. E é isso aí.